Esse é o meu segundo projeto de mecânica dos fluidos. Eu vou iniciar com as correções. Nós temos que a primeira correção seria da última questão do primeiro projeto. Para determinar a equação da quantidade de movimento angular, escreverei seguindo esses livros, teorema de transporte de redes. Para isso, nós precisamos fazer algumas análises. A primeira análise que nós utilizamos é que a massa é constante. E a segunda é a segunda lei de Newton, considerando o sistema tridimensional sofrendo forças em x, y e z. A terceira análise é considerando o momento. A quantidade de movimento angular seria o somatório do produto vetorial entre o raio e a velocidade em relação à massa infinitesimal. E a quarta análise é a segunda lei da termodinâmica. Esse daqui é um exemplo que o livro utiliza, que é o exemplo de uma superfície, né, que nós temos uma superfície infinitesimal dA, nós temos o V, que seria o vetor velocidade de um fluido, passando por essa área dA, forma um θ com o vetor normal, que seria representado por N. Para calcular o dγ, que consiste no volume do fluido que atravessa a superfície S pelo tempo, nós temos que dγ vai ser igual a velocidade vezes dt dA cosseno do ângulo θ. A integral de dy dt é a vazão volumétrica total, que vai ser a integral da superfície de V vezes n dA. Por convenção, considera-se que o vetor n unitário é para fora, portanto, se Vn for positivo, há um fluxo de saída e, caso seja negativo, um fluxo de entrada. Se multiplicarmos a vazão volumétrica Q pela massa específica, nós obteremos a vazão máxima. E levando em consideração que a massa é constante, como foi explicado no slide anterior, teríamos que a vazão máxima é a massa específica vezes a vazão volumétrica. Aqui é um exemplo que o livro utiliza, considerando uma propriedade B, qualquer de um fluido, no nosso caso vai ser aplicado para a quantidade de movimento, nós temos que a propriedade beta, que é a derivada de B em relação à massa, é a propriedade intensiva correspondente. Portanto, nós podemos calcular a quantidade total de B através da segunda equação. B no volume de controle vai ser a integral do volume de controle da propriedade beta em relação à massa. Analisando o sistema conforme as equações anteriores, nós podemos encontrar três fontes de variação da propriedade B em relação ao volume de controle. A variação no interior do volume de controle, o fluxo de saída da propriedade beta e o fluxo de entrada. Com isso, quando o limite tende a zero, a variação da propriedade B no sistema é a soma da variação no interior do volume de controle mais o fluxo que sai menos o fluxo que entra, chegando na equação de transporte de Reynolds. Aplicando a equação da quantidade de movimento, nós temos que o produto vetorial entre R e a velocidade é aplicado na equação de transporte de Reynolds. E esse daqui é o esquema vetorial da própria bomba. Aqui nós temos o esquema vetorial da velocidade nas pás e aqui o esquema vetorial da velocidade em relação à visão superior da bomba centrífuga. Principalmente em regime compressivo, a equação de conservação de massa pode ser descrita da seguinte forma. E as componentes das velocidades normais, bem como a pressão que age sobre as áreas circunferenciais interna e externa, passam através do centro do eixo, portanto não contribuem para o torque em relação à origem. Dessa forma, apenas os componentes da velocidade tangencial contribuem para o torque, sendo o somatório dos momentos igual a o raio vezes a vazão máxima vezes a velocidade na saída, menos o mesmo somatório na entrada, resultando na fórmula de turbinas de Euler. Aqui está a correção do gráfico, tendo ambos os gráficos saindo do ponto zero. E aqui temos o início da segunda etapa. Para calcular a diferença de pressão em uma tubulação totalmente vertical de 20 metros, utilizando a equação da quantidade de movimento linear em coordenadas cilíndricas e as equações de Navier-Stokes, onde o escoamento é incompressível e laminar de regime permanente. Consideramos a região estudada como suficientemente distante da entrada em escoamento puramente axial. Portanto, temos que o V0 é diferente de zero, enquanto VR e Vθ são iguais a zero. Além disso, desprezamos a gravidade, supondo que haja simetria axial. A equação da continuidade das coordenadas cilíndricas, admitindo essas relações, se resumia à taxa de variação da velocidade no eixo z em relação ao eixo z sendo igual a zero. Aí a equação da quantidade de movimento no eixo axial z pode ser escrita dessa forma aqui, sendo a massa específica vezes a velocidade no eixo z
vezes a taxa de variação da velocidade no eixo Z é, sobre o eixo Z, igual a taxa de variação da pressão durante o eixo Z, mais o coeficiente de viscosidade, vezes o Laplaciano, vezes a velocidade no eixo Z, igual a menos a taxa de variação da pressão no eixo Z, mais o coeficiente de atrito, vezes dr, vezes r, vezes a taxa de variação do eixo, da velocidade no eixo Z em relação ao raio. Na continuidade, nós podemos gerar o termo da aceleração convectiva resultando nessa equação, onde vezes é a velocidade axial, o μ é a viscosidade dinâmica, o r é a distância radial e o dpdz a gradiente de pressão ao longo do comprimento, resultando, após a integração, nessa equação com essas duas constantes. C1 e C2 são constantes e as condições de contorno são de não escorregamento nas paredes e de velocidade finita na linha de centro, resultando nessa equação, que a velocidade em C seria igual a zero, igual a taxa de variação da pressão sobre o Z vezes o raio ao quadrado, sobre 4 vezes a viscosidade, mais a constante 1 vezes o ln do R mais a constante 2. A constante 1 seria igual a zero e a constante 2 igual a essa equação. Substituindo isso no escoamento, realizando essa substituição, encontraremos o escoamento de Engel-Possel, que é essa equação. O perfil da velocidade forma um paraboloide com ponto máximo na linha de centro, seguindo essas equações, e a vazão média é dada pela velocidade média vezes a área da seção, seguindo essa equação aqui, sendo menos a taxa de variação da pressão no eixo Z igual a variação da pressão mais o termo da pressão em relação à gravidade dividido pelo comprimento. Substituindo, a gente chega nessa equação aqui para vazão volumétrica. Isolando a pressão, nós temos que a variação da pressão é de 196,538 kPa. Essa variação de pressão seria aproximadamente 20 MCA, que seria a altura geométrica do sistema para vencer as perdas por carga. E esse daqui é a equação da velocidade em Z relacionada ao raio. Aqui nós temos a segunda questão, sendo essa daqui as nossas variáveis, a variação de pressão, que é a variável que a gente quer calcular, o comprimento da tubulação, o diâmetro da tubulação, a densidade, a rugosidade absoluta do tubo, a velocidade do fluido e a viscosidade do fluido, resultando nessa equação aqui em função dessas variáveis. Colocando essas variáveis em relação ao sistema MLT, ficará dessa maneira cada variável em função da sua grandeza. Como não necessitamos da temperatura, temos apenas 3 dimensões primárias. E temos 7 variáveis, então logo temos 4 números π. Com essas informações, iremos encontrar 3 variáveis que não formam um número dimensional entre si, sendo essas variáveis o diâmetro, a massa específica e a velocidade. E iremos escolher cada variável para achar os números π. Calculando o primeiro número π, nós teremos que ele vai ser a relação entre o comprimento e o diâmetro. O segundo número π vai ser a relação entre a rugosidade absoluta e o diâmetro, sendo a equação da rugosidade relativa. O terceiro número π vai ser o número de Reynolds, uma grandeza adimensional muito comum na mecânica dos fluidos. E o quarto número π vai ser o número de Euler, que vai ser a variação da pressão sobre a massa específica vezes a velocidade ao quadrado. Por fim, a função ficará dessa maneira, seguindo essas variáveis. Podemos retirar o número de Euler da função, pois queremos que a equação fique em função dela. Além disso, demonstraremos o motivo do comprimento pelo diâmetro ser proporcional à perda de carga, com o intuito de retirarmos esse termo também da função. Fazendo uso da equação da energia, do fluxo e da quantidade de movimento unidimensional para volume de controle. Considerando as aplicações da força de pressão, gravidade e cisalhamento na direção x. Para isso, teremos essa equação, onde o P é a pressão, o N o vetor normal à superfície, direcionado para fora do volume de controle. O dA é a infinitesimal, o τ a força viscosa, o ρ a densidade do fluido, o G a gravidade e o dV a velocidade. Desenvolvendo essa integral, nós chegaremos nessas equações e relacionando isso com a área, teremos que a variação da pressão mais ρgl vai ser igual a 4 vezes o tal vezes L sobre D. Portanto, nós podemos determinar que o L sobre D é diretamente proporcional à perda de carga, pois quanto maior o comprimento da tubulação, maior a área de contato e maior o atrito. E quanto maior o diâmetro, maior a área de passagem do fluido, logo a área de contato entre o fluido e as paredes será menor em relação ao volume do fluido. Além disso, como a função ainda é indeterminada, podemos adicionar um valor do lado esquerdo, sendo esse valor um meio no denominador.
com a finalidade de torná-lo igual à razão entre a perda de carga e energia cinética. Além disso, sabemos que o F, o fator de atrito de Darcy, pode ser calculado da seguinte forma. O F é uma função do número de Reynolds sobre a rugosidade relativa, podendo ser calculado também por essa outra equação. Colocando a velocidade na função da vazão, nós teremos essa equação aqui, e para calcular o F, nós vamos utilizar a fórmula de Hallan, ou uma aproximação da fórmula de Mode, que é essa equação aqui, considerando o epsilon 0,015 e o d 0,0254, tendo a relação entre o epsilon e o d sendo esse valor. E aplicando esse valor na equação, nós obteremos que a variação da pressão vai ser 8 vezes o comprimento, vezes a massa específica, vezes a vazão ao quadrado, vezes o fator de atrito de Darcy, sobre o diâmetro à quinta, vezes π ao quadrado, vai ser igual a 34.873 Pascal. Portanto, a diferença de pressão do meu sistema vai ser 34,873 kPa, provavelmente ser as perdas de atrito de carga por atrito no meu sistema, que seria aproximadamente 3,48 MCA.